paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Hoje é o último dia, tá bom? Vocês já vão ficar livres de mim e da minha esposa. Amanhã já estamos retornando para a nossa terrinha. Abram suas Bíblias, aproveitando que estão em pé. Profeta Neemias, capítulo de número 1 e o versículo 3. Neemias 1 e versículo 3. Se quiser colocar. Os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Amém. Podeis se assentar. O livro de Neemias, ele tem me acompanhado, assim, há muitos anos. Uma madrugada, eu me ajoelhei para orar. E quando eu abri a Bíblia, algumas palavras de Neemias 4, elas saltaram como se fossem em alto relevo de dentro da Bíblia e bateram assim no meu peito, como se fosse com força. E eu inicialmente estava sem entender o que estava acontecendo. E quando eu voltei a olhar para os versículos de Neemias, é como se eu visse a história acontecendo. E eu chorei muito, porque Deus estava me mostrando algo tão tremendo que todos nós temos que passar. Por quê? Bom, o que aconteceu com a cidade de Jerusalém? Devido a muitas guerras, um dos seus inimigos, que era de um exército muito grande e poderoso daquela época, conseguiu algumas estratégias, e como as casas naquela época, dentro da cidade, apesar das muralhas, enfim, dos portões, as casas eram de material extremamente inflamável. E que técnica eles usaram? Eles lançaram setas com chamas na ponta e também pegaram centenas de pequenas raposinhas, a Bíblia chama de raposinhas porque era filhote de raposa, e amarraram panos com óleo e atearam fogo. E diz a história que essas raposinhas, elas entravam pelas aberturas pequeníssimas do muro e também pela entrada do riacho que alimentava a cidade. E quando elas entravam naquele desespero daquele fogo, daquele incêndio, praticamente na sua cauda amarrada, começaram a subir nas casas, nos telhados, que era material totalmente inflamável, entrar dentro das casas, e a cidade toda se incendiou. E o povo, para não morrer, teve que sair para fora dos muros, e ficaram fora da cidade. Quando terminou todo aquele incêndio, inclusive os portões, que eram de madeira, também queimaram todos. O povo de fora, quando voltou e começou a ver a destruição, diz um livro de história, que o choro foi tão grande que se ouvia a uma distância tremenda. Neemias, nessa época, não morava ali.
ele tinha sido levado um tempo para um outro país, e ele era o chefe do restaurante do rei. Copeiro-mor é isso. Isso que é um copeiro-mor. Ele, inclusive, além de dar diretrizes, ele experimentava a comida antes de ir para a mesa do rei, porque era um homem da mais alta confiança do rei. Diz a Bíblia que a notícia chegou até ele, que os muros de Jerusalém estavam derrubados, porque foi enfraquecendo todas as rochas pelo calor, e foram virando pó, porque aqueles muros eram feitos de pedras calcárias. Naquela região não tem pedra granital, base granito. Que se tivesse, elas iam suportar o calor. Só tem pedra calcária. O que é pedra calcária? São pedras ou rochas feitas de cal, que a natureza fez, que havia na região muito cal. E pedra calcária, quando você aquece, se você tentar levantar, ela vira pó, ela vira cal. Sai o cal na sua mão. Você consegue imaginar a situação de como estava a cidade? Por isto que depois Neemias fala que o que ele viu foi um monturo de pó, e que todos os portões tinham sido queimados, e os ferrolhos dos portões estavam no meio das cinzas. Eu acho impressionante esses detalhes. E quando Deus me mostrou essa passagem, eu tinha um papel na mão, sempre tenho, às vezes para escrever, de madrugada, que Deus me revela, e eu comecei a escrever. E era como se Deus estivesse ditando. Saía da Bíblia e eu escrevia. E Deus disse assim: ensina meu povo, aonde eu te enviar, de que não importa o que o inimigo tenha feito na vida daqueles que são meus filhos. Porém, eles têm que crer, que acreditar, que eu tenho poder para reconstruir todas as coisas. Tudo bem? Talvez Deus te trouxe aqui nesta noite e tem coisas que você já tentou reconstruir e não conseguiu. Então eu tenho essa palavra profética nessa noite, com muito amor para a vida de cada um dos irmãos. Que Deus tem poder para reconstruir qualquer situação. Talvez você diminuiu a sua fé, esperou tanto tempo e parece que não veio. Vocês me ouviram contar aquele testemunho daquela irmã na igreja em Curitiba. Mais de 20 anos, o marido foi embora, já tinha outra mulher com filhos. Quantos anos eram mesmo? 17 anos. Ainda bem que eu tenho minha esposa aqui para me ajudar. Veja, 17 anos. E Deus ir lá, mandar eu dizer para ela, veja, que ele ia trazer em breve o marido de volta, todo quebrado. E ela ia cuidar do marido e ele voltaria novamente a ser seu marido. Você pode dar um amém com isso? Mas não é uma coisa de louco? Hein, pastor? Pensa bem, coisa meio de maluco, né? Eu no púlpito olhando para ela, Deus falando comigo. Eu estava ministrando a palavra, é uma igreja muito grande, a central lá de Curitiba. E mexeu com todo o meu interior. Porém, eu acreditei que Deus tinha me revelado aquela palavra de Neemias. E eu disse: Deus, eu creio, Tu tem poder para reconstruir tudo que foi queimado. E o lugar onde virou pó, Pai, Tu tem poder, veja, para fazer novas rochas, mas não mais calcária, rochas granital, que o fogo não vai mais queimar.
Quando eu desci, minha esposa estava lá, sentada do lado dela. E eu disse para ela: minha irmã, se prepara, porque Deus me falou que vai trazer o seu esposo de volta. Ela começou a chorar. Pastor, 17 anos. Eu disse: para Deus não tem impossível. Só que ele vai voltar todo quebrado. A irmã vai cuidar dele. E ele vai voltar a ser seu marido e o pai dos seus filhos. Passou 2 semanas, né? 2 semanas. Uma ambulância tocou lá no portão da casa dela. Ela foi atender. E aí eles disseram, o homem que está aqui, disseram que ele mora aqui, que essa é a casa dele. Ela foi até a ambulância, quando abriram a porta, era o marido dela. Todo quebrado. Engessado, quebrou não sei quantos ossos num acidente que teve. Quando o hospital já tinha cuidado dele um pouco, e não precisava mais ficar lá, porque agora teria que ter cuidado em casa, mandou que levasse para a mulher que não era mulher. E quando ela viu a situação daquele homem, disse: não, esse não é meu marido. Leva para a mulher dele, que ela cuide dele. Que Deus é esse? E aí ela se lembrou, ela disse, não, ela ia falar para, leva embora esse homem lá para da onde ele veio. E aí Deus falou com ela, não. Lembra o que eu te falei? Cuidou daquele homem com todo carinho. Ele pediu perdão para ela, para todos os filhos. E quando estava completamente sarado, voltou a ser o marido daquela mulher. E estão vivendo juntos há anos. Nunca mais se separaram. Então eu não sei o que precisa ser reconstruído na sua vida. Eu sei que precisa ser construído na minha. E às vezes, não foi o mundo que derrubou ou que destruiu alguma coisa. Fomos nós mesmos. Quer ver? As irmãs que estão aqui nesta noite. Já teve coisas que você comprou e esqueceu de usar, e quando foi usar não dava mais para usar? Diz para mim, deixa eu te ver, minha irmã. Já teve coisas que você comprou e que quando quis fazer, talvez era algum alimento ou alguma outra coisa um pouco perecível, e você vai lá e descobre que estragou. O que você tem que fazer? Jogar fora. Tem que comprar outra e pôr no lugar. Então, no nosso dia a dia, na nossa vida, é exatamente isso que acontece. Por quê? Porque Satanás e os seus asseclas estão constantemente atirando em nós. Constantemente. No casamento, nos nossos filhos, na universidade, na escola onde eles estão, vizinhos do bairro onde moramos, às vezes os próprios familiares. Meu Deus. Às vezes nos fazem sofrer, veja, com palavras duras. Talvez um vizinho seu próximo, da sua casa. Então há algo para ser reconstruído sempre em nossa vida. E a palavra de Deus nesta noite é: está na hora de deixar Deus recomeçar o que foi quebrado, o que foi estragado. É isso, essa é a palavra profética que Deus me deu para esta noite. Recomeçar. E querem saber? Eu vou falar agora com a autoridade do Espírito Santo. Não tem ninguém aqui nesta noite, a começar por mim, que não tem algo para recomeçar. Ninguém. Todos nós temos alguma coisa para recomeçar. Quem sabe acertar com seu pai que ainda é vivo, que a situação não ficou muito saudável por algum problema.
Quem sabe com um filho, uma filha, desobediente, que a tua vontade era pegar pelo pescoço e diz, quando é que você vai mudar? Usou os meios errados, e os muros do relacionamento se arrebentaram, virou pó. Parece que nunca mais dá para ser construído, erguido. Mas eu sou portador desta palavra profética nesta noite, que Deus tem poder para, de um monturo de pó, reconstruir tudo de novo. Deus tocou no coração de Neemias. Quando ele viu aquela situação, ele viu que não dava para aproveitar nada daquilo que sobrou. E querem saber? Deus não vai usar nada do que sobrou na nossa vida, das coisas que foram destruídas. Ele vai trazer tudo novo. O rei chamou ele e disse, olha, você vai levar as rochas, você vai levar as pedras. Eu estudei isso profundamente. Cada pedra daquele muro, pastor, pesava quase 1,5 toneladas. Da onde veio, porque o lugar onde Neemias estava, dava aproximadamente 380 quilômetros, sendo que no mínimo 30% disso era só deserto de areia. Pega pedras de 1,5 toneladas, cadê os engenheiros aí? E transporta na areia. Ah, mas tinha os caminhões. Que caminhão? Ah, mas tinha caminhões com rodas especiais. Não tinha nada. Era carroça. Sabia disso? Era carroça. A gente lê e não pensa sobre isso. Como é que se traz pedras de 1,5 toneladas, pastor? No meio da areia. Para nós que somos engenheiros, na nossa cabeça, isso dá um nó. E eu lendo isso, e disse, mas Deus, como é que foi? E Deus estava dizendo assim para mim, eu ensinei a técnica para eles. Foi quando nasceu a técnica que eles iam cortando árvores mais roliças possível, limpando os galhos, e aí uma turma ia colocando os galhos na frente, os roletes na frente, outra empurrando as rochas, e outro pegando as árvores que tinham sido cortadas e colocando de novo na frente das rochas. Que tecnologia é essa? Foi a única forma. Que coisa impressionante. Então, em nome de Jesus, Deus tem rochas novas para reconstruir o que nós, às vezes, derrubamos. Como, Senhor? Como? Então, diz assim, olha, ele disse assim, os restantes que ficaram no cativeiro lá na província, estão em grande aflição, injúria e opróbrio. Isso quer dizer, estão sofrendo até calúnia. E o muro e as portas foram queimadas. Então, o primeiro passo, quando Neemias viu tudo aquilo, o muro tinha que ser reconstruído. Segundo, veja, os portões teriam que ser reconstruídos. Por quê? Eu estudei isso e eu entendi. Naquela época, os portões eram importantíssimos para os judeus. Porque era nos portões que eram feitos todos os acordos. Iam lá, os juízes, iam lá, as pessoas no portão fechavam os negócios e faziam os acordos. E agora? Como é que vai ter acordo? Se não tem mais portão? É só pó, é só cinza. Quantos acordos nós deixamos de fazer com Cristo, com o Espírito Santo, com a igreja, com a família, com nossos filhos, com a esposa, com o esposo, porque às vezes deixamos virar pó a nossa fé, a nossa força que Deus colocou em nós, e se falta força, a Bíblia diz, veja, que o Senhor, a alegria dele é a nossa força. Um dia eu falei isso para um irmão que estava triste, cabisbaixo, já veio pedir, pastor, ao menos toca na minha cabeça. Eu disse, não vou tocar na sua cabeça não, meu filho. Levou um susto, deu até um passo para trás. Ele falou, se você
precisa da alegria do Senhor, você vai buscar e o Senhor vai tocar a sua vida e você vai ter a alegria de volta. É o mínimo, é o mínimo. É uma ação, é uma atitude, é uma atitude. Aí a pessoa olha para nós achando que eu, pastor e cada um dos líderes, tem alguma coisa para dar. Nós não temos nada para dar. Da mesma forma que você precisa, eu, pastor, nós temos que buscar também o Senhor. Meu Deus. E ai de nós se não buscarmos. Então, o que aconteceu? Israel precisava passar por uma restauração. Senão, não iriam experimentar um avivamento. Sem restauração, não há avivamento. E a restauração não é de fora para dentro. A restauração é de dentro para fora. Dá para dar um amém? Estão entendendo a palavra? Estão tão quietinhos? Veja. Muito bem. E imediatamente, veja, por que precisamos recomeçar? Como vai o nosso casamento? Como está a criação dos nossos filhos? Onde eles estão? Sabemos onde eles estão? Conseguimos dar a direção de vida para eles? Eles amam o Senhor? Meu Deus! Quantos pais vêm para o culto e a mente está longe? Meu Deus, onde está meu filho? O Senhor tem uma palavra profética para você nesta noite, meu irmão. Ele quer reconstruir tudo que foi queimado, que foi destruído. Veja, não importa o que seja, Deus pode ir aonde a sua filha, onde o seu filho está, e quando você menos esperar, ele vai estar entrando nessa porta, e vai estar se ajoelhando aqui, e voltando para Cristo, e dizendo, este é o meu lugar, porque eu não consigo viver. O Senhor deve estar orando por mim, pai. A senhora deve estar orando por mim, mãe, e eu me senti impulsionado para voltar. Casamentos destruídos, que viraram somente aparência, esposas tristes, feridas, maridos distantes. E parece que se um está na sala, o outro na cozinha. Se que aquele muda vai para a cozinha, o outro volta para a sala. Enfim. Vai dormir, não vão dormir mais juntos. Um dorme numa cama, outro na outra cama, um no quarto, outro no quarto. Deus não nos uniu para isso. Se tem alguma coisa que foi destruída, a noite que o Senhor preparou para nós, nesta noite, é noite de recomeço, é noite de reconstrução. Porém, para reconstruir, para Deus trabalhar aquilo que eu destruí, veja, é necessário reconhecimento e arrependimento, senão, Deus não opera. Não é porque Ele não tem poder, é porque simplesmente eu vou voltar a fazer. Mas quando eu e você nos arrependemos e reconhecemos, não posso continuar desta forma, meu casamento não pode continuar desse jeito, o tratamento que eu tenho dado para os meus filhos, não posso mais continuar assim. Eu quero os meus filhos sentados na minha mesa juntamente comigo, adorando ao Senhor e servindo ao Senhor. Mas profetiza isto. Faça um exame de consciência. Pare de culpar o outro e reconheça que foi você. Já pensou? Deus é tão tremendo. Enquanto teu marido está, Deus falando com ele, Deus está falando com você também. Os dois se arrependem e um chega para falar com o outro e diz, não podemos continuar assim. Eu entendi a palavra nesta noite. Você pode me perdoar? E aí o outro vai dizer, eu também queria te pedir perdão. Que coisa tremenda. Quando o perdão chega, a glória de Deus se manifesta novamente.
E aonde havia mágoa, onde havia tristeza, bate em retirada. Aonde havia feridas, as feridas são saradas. E o amor novamente tem lugar. Filhos que se perderam, filhos de cristãos. Nossos filhos são alvos tremendos do inferno. O inferno quer tirar eles de qualquer forma dos caminhos do Senhor. E faz de tudo para destruir tudo aquilo que você ensinou para ele. Para destruir. Como fazer para que isso não aconteça? Ou se aconteceu, que seja restaurado. Ei, o Senhor te dá a unção gloriosa do Espírito de Deus. Volte a entrar, veja, no secreto do Senhor. Isso mesmo, volte a entrar no secreto. Dobre os seus joelhos. As pessoas me perguntam, por que 3 horas da manhã, pastor, é o teu horário de oração? Porque 3 horas é o melhor do meu sono, é o horário que eu mais descanso, mais recupero as energias. Veja, é esse horário. Eu disse, para o meu Senhor eu tenho que dar o meu melhor. Então eu vou dar o horário das 3 horas da manhã, que é o meu melhor sono, porque o meu Senhor merece. Ele transforma o restante de todas as horas melhor ainda do que as 3 horas da manhã. Tenha coragem, tenha coragem. Jesus não tem filhos pedintes, ele tem filhos cheios do poder dele. E a maioria dos cristãos viraram pedintes. Ah, Senhor, não sei o que fazer, tu pode me ajudar? Essas orações vazias, que parece que viram pó, como as cinzas que tinha virado dos portões, como aquele pó calcário dos muros. Aquele pó calcário, para vocês terem ideia, veja, ele entra na vista, ele arde. Aquilo arde. Aí a pessoa já estava com problema de enxergar, veja, espiritualmente, fica com problemas maiores ainda. Aquilo entra na garganta, começa a arder. Você tem dificuldade de respirar, porque é pó de cal. E a gente vem na igreja, não muda nada, volta para casa, não muda nada, volta de novo para o culto, em nome de Jesus. É noite de reconstruir. De reconstruir. Um dia eu preguei numa congregação, pastor. Veja, eu disse, Deus está me dizendo que quando vocês chegarem em casa hoje, se vocês aceitarem o que está realmente Deus falando na vida de cada um de vocês, e entenderem, abrirem o coração, sua mente, quando vocês colocarem a mão na maçaneta da sua casa, você vai sentir algo diferente, porque a glória de Deus já vai estar lá te esperando, e você vai sentir algo tremendo. Quem não é batizado com o Espírito Santo vai falar em línguas estranhas. E aí, durante a semana, eu comecei a receber um monte de telefonema. Pastor, no carro, quando nós saímos da igreja, veja, já fomos batizados com o Espírito Santo. Outro falou, quando eu cheguei, que eu pus a mão, veja, eu já fiquei pensando, meu Deus, o que vai acontecer? É como se a maçaneta tivesse quente. Por quê? Quando você crê, quando você acredita, Deus opera. Deus usa a nossa fé. Então tem pessoas que não vê, é cristão, mas não vê nada mais espiritual. Não acredita mais que Deus pode operar. Ah, na vida daquela irmã, sim, Deus vai operar. Naquele irmão, então, vai. E na sua? E na minha? Então, volte a crer. A poder de Deus já está na sua vida. A Bíblia diz que o Espírito de Deus entra e não sai. Meu Deus. Teve um glória a Deus. Teve mais, glória a Deus. O Espírito de Deus entra e não sai. Isso pode glorificar ao Senhor, porque Ele está aí. Então, desperta tu que dorme, acorda, porque o Senhor quer reconstruir, quer tirar o todo o pó, que atrapalha de você respirar espiritualmente, que está ofuscando os seus olhos para não ver os milagres, para não ver a mão de Deus operar. Tem pessoas que me perguntam assim, pastor, Daniel, parece que o senhor tem 250 anos, com tanto testemunho que o senhor tem. Eu disse, sabe o que é, filho? É que eu disse para Jesus que eu não quero mais viver, eu quero que Ele viva em mim.
vou na padaria, quando eu chego lá, estou lá tranquilo para comprar o meu pão. E aí sempre sento e tomo um cafezinho, que como minha esposa não gosta muito do cheiro de café, eu gosto, vou lá e peço o cafezinho. Enquanto preparo, às vezes, o pão, alguma coisa, estou lá tomando meu cafezinho. Todo mundo me conhece, ô pastor, ô pastor. E aí daqui a pouco chega alguém, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu não tenho ideia de quem é. Não tenho ideia de quem é. Mas como todos os atendentes sabem que eu sou pastor, me chamam de pastor bem alto quando eu chego. Assim, não dá para esconder, pastor Hamilton. Não dá para esconder. Imagina, chega o pastor Hamilton lá, 2 metros, não sei quanto de altura, mas todo mundo vê. Chegou o pastor. Quer saber onde estão os pastores? Ei, estão aqui os pastores que Deus separou. Vai aonde a planta do teu pé pisar, abençoa, abençoa os lugares que Deus tem te levado. Marque a padaria onde você compra, marque o mercado. Pessoas em Timbó, veja, me veem andando, veja, entro num restaurante, entro em qualquer lugar, já sabe que eu sou cristão, que a minha esposa é cristã, veja, e vem pedir oração. O chefe do cozinheiro da padaria esses dias estava com uma infecção gravíssima que deu na mão, estava até afastado do trabalho, porque, e aí, a esposa dele, que trabalha lá, falou assim, pastor, quando eu cheguei para tomar cafezinho e buscar o pão, falou assim, o meu marido está até afastado do trabalho, uma infecção tremenda nasceu nele. E eu disse para ele que eu ia pedir se o senhor não pudesse orar por ele. Se o senhor orar por ele, eu chamo ele agora, ele vem aqui. Mora lá perto, então chama o teu marido. Estou lá tomando meu cafezinho, daqui a pouco chegou o homem, a mão toda praticamente cheia de feridas, pastor, toda de feridas. Ele olhou e disse assim, a minha esposa falou que o senhor ora, fala com Jesus e Jesus cura. Você quer essa palavra profética sobre a tua vida? Você ora e Jesus cura. Você ora e Jesus cura. Ele move o sobrenatural. Aonde virou pó, Deus vai construir, e do nada, que não tinha mais nada, Ele transforma tudo em tudo. É esse Deus que servimos. Creia nisso. Eu disse, coloca a tua mão, filho, aqui. Ele pôs a mão, disse, põe a outra também. Coloquei as minhas mãos em cima das mãos dele, naquelas feridas. E disse assim, Jesus, ele crê, Pai. Ele crê que tu pode curá-lo. A irmã dele também. Então, Pai, eu também creio que tu pode curar. Em nome de Jesus, sara toda infecção, Pai. E que ele tenha saúde. Amém. Vai em paz, filho. Chega no outro dia, estou lá buscando meu pãozinho, vem ela correndo, pastor, veja, as feridas secaram todas e estão soltando a pele nova por baixo, já está aparecendo. E aí começou a chorar. E eu disse, foi Jesus, pode glorificar Ele. Foi Jesus que te trouxe aqui nesta noite. Por que precisamos recomeçar? Quantos cristãos vivendo uma miséria financeira ou na miséria espiritual estão sempre pedintes, ou miséria financeira. Vocês não acham que Deus não tem prazer de nos abençoar? Ainda mais se você tiver um coração doador. Se você tem um coração doador, vai ajudar a igreja, vai ajudar a obra missionária, vai ajudar. O que acontece? Deus prospera. Aqui, eu e minha esposa somos testemunha. Já vimos Deus fazer cada milagre tão tremendo. Fiquei desempregado uma ocasião, pastor. Não é assim, amor? Alguns meses. Um currículo invejável. Invejável. Idiomas, formação, blá, 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 blá. As pessoas pegavam assim, o senhor é a pessoa que nós estamos esperando. Eu disse, glórias a Deus, vou sair daqui empregado. Fazia teste, passava em todos os testes. Eu cheguei a resolver problemas nas máquinas de empresas que eu fiz o teste, que ninguém conseguia resolver. E tinha clientes reclamando e eles não sabiam como resolver.
Aí eles disseram, ó, tem um problema aqui que está acontecendo isso. Veja, nós queríamos, o teste se o senhor conseguir resolver, nós vamos contratá-lo. Era assim, ó. Quando saíam de perto de mim, eu colocava as mãos lá em cima do projeto, fechava os olhos e dizia, Senhor, eu não sei nada, eu não sou nada. Mas o que é para ti me mostrar onde está o problema? Veja, e com as mãos em cima do projeto, pastor. Quando eu tirava assim, é como se saía de lá de dentro do desenho e Deus mostrando aqui, ó, isto está errado. E aí eu chamava a pessoa que estava lá, responsável para isso, e disse, olha, a correção é esta, está errado aqui, isto. Daqui a pouco descia todo o corpo de engenharia, disse, ele já resolveu. Estou esperando até hoje para me chamarem. Por quê? Porque eu não tinha nada a ver com os homens, eu tinha a ver com Deus. Você quer essa palavra profética? Você não tem nada a ver com os homens, você tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus, é Deus quem cuida da tua vida. Para de virar um cristão pedinte, choramingando. Veja, erga a tua cabeça e comece a glorificar ao Senhor, porque o céu vai se mover em favor da tua casa. Eu não vim pregar aqui algo que eu não acredito. Eu acredito nisto. Eu tenho visto o Senhor fazer. E eu não tenho nada de especial. Especial está aqui, ó. A igreja do Senhor é especial. A igreja do Senhor é especial. Vocês são a menina dos olhos do Senhor. E eu não entendia porque estava desempregado, pastor. Assim, foi muitos meses. Tinha o nosso menino pequeno. Um dia, está vendo essa menina aqui, abençoada? Obrigado. Estava saindo de novo, não tinha dinheiro para tomar ônibus, não tinha dinheiro, a pé, aqui, no ABC. Só dizia assim, Deus, eu não sei se eu vou para o norte, para o sul, eu já andei todas essas ruas aí, todas essas empresas, entregando currículo. Não sei quantos meses depois, né, mano? 9 meses, mulher, lembra de alguma coisa? Hein? Muito bem. Estou saindo já, cumprimentei ela. Ela pegou a mamadeira, pija na saída na porta. Vem cá, chamou eu de volta. Levantou a mamadeira e disse assim, Jesus, hoje é a última mamadeira com leite emprestado, dado por alguém. Porque hoje o meu marido vai voltar empregado. Pare um pouquinho. Se os irmãos me perguntassem assim, o senhor acreditou que isso ia acontecer? Não. Então, não era a minha fé. Porque 9 meses desempregado, com currículo abençoado, veja, só podia ser Deus. Entenderam? Só podia ser Deus. E eu sabia. Era Deus dizendo assim para mim, ó, quem manda sou eu. Quem controla a sua vida sou eu. Quem cuida de você sou eu. Quem cuida da sua família sou eu. Receba essa palavra profética para a sua vida. O Senhor quer cuidar da sua vida, da sua família, dos seus negócios, mas deixe Ele cuidar. Saí andando, era a pé, pastor, com os currículos. Minha tia não tinha dinheiro para tirar a cópia. Ela tirou cópia, um monte de currículos, com os currículos, entregando. Entrei por um caminho lá que eu ainda não tinha ido. Encontrei uma empresa, cheguei na empresa. Eu disse, bom, aqui essa empresa eu nunca vim. O currículo na mão. Eu disse assim, olha, eu queria entregar um currículo, mas eu não queria deixar aqui na portaria. Eu queria entrar lá, falar com o RH, mesmo que não tiver vaga agora. Veja, aí ele olhou para mim e disse assim, ah, pois não, mas como que é o seu nome? Ele perguntou para mim te anunciar. Meu nome é Daniel Alfa. Ele virou um papelzinho que estava assim, Daniel Alfa, estão te esperando. Eu disse, oh, glórias a Deus. Tem hora que dá vontade de você sair pulando, glorificando ao Senhor. Eu já me controlei. Ele disse, eu já vou avisar a secretária do diretor-presidente. Ela trouxe esse papel, disse, ó, quando esse homem vier, veja, você me avisa imediatamente que o presidente quer falar com ele. O presidente.
quer falar com você. Avisou ela, daqui a pouco ela desce o corredor assim, falando em alemão. Wie geht's, Alfa? Willkommen here, falando em alemão comigo. Eu falei, como que essa mulher sabe que eu falo alemão? Nunca vi nessa empresa. Eu disse, vou deixar ela me levar lá para dentro e vamos ver o que Deus quer fazer com tudo isso. Já estou aqui, vamos embora. Me acompanha. Aí disse assim, o diretor está numa reunião, mas quando eu avisei que o senhor chegou, ele já vai para a reunião e disse que é para esperar lá na sala dele, que no máximo em 5 minutos ele já está lá, porque ele estava esperando o senhor. Entenda uma coisa, irmãos. Eu não sei fazer certas coisas. Eu não sei. Não é assim, pastor? Tem um monte de coisa que a gente não sabe, né? Nós não sabemos. Mas o Senhor pode fazer qualquer coisa. Você quer essa palavra profética? O Senhor pode fazer qualquer coisa. Até do nada fazer aparecer. Não tinha nada. Do nada apareceu uma vaga. Do nada. Me pôs lá na mesa, na frente da mesa do diretor-presidente. Nisso o homem já chega, um alemãozão bem alto, falando alemão comigo. Agradecendo de eu ter ido, atendido o convite. Que convite? Que convite? Eu disse, vou ter que explicar para esse homem. Eu não vou vir aqui com uma mentira. Quando ele terminou de falar, eu disse, olha, eu tenho que esclarecer uma coisa. Eu nunca vim na sua empresa, nunca entreguei um currículo, eu nunca falei com ninguém aqui. Ele disse, não, como assim? Aí ele tirou de uma gaveta um currículo, empurrou o currículo na minha direção e disse, mas esse currículo não é seu? Eu falei, sim, é meu mesmo, mas eu nunca vim aqui. Ele disse, não, eu tenho um funcionário que é da sua igreja. E ele trouxe esse currículo faz mais de 9 meses, quase, que está aqui. 9 meses. Mas há 9 meses atrás eu não precisava do Senhor. Mas a semana passada, quando eu me lembrei, eu disse, este é o homem que nós precisamos. Falei com ele, trouxe, ele falou, não, eu vou falar lá com ele, lá no culto, sim. Veja, na igreja, falou, fala lá na igreja, lá com ele, manda ele vir aqui, que nós já queremos contratá-lo. Mas Deus faz coisa para dizer assim, ó, quando eu trabalho, não preciso de mão de homem. Eu fui pregar em outro lugar, e eu não estava no culto. O irmão não conseguiu me encontrar, e não falou comigo, porque era para estar lá. O irmão não falou comigo, mas Deus falou comigo, vai por esse caminho, que a tua bênção está aqui. É isso aí. Você entendeu? Entendeu? Está claro para os irmãos? Veja, o Senhor quer realizar o espiritual em nossa vida, o sobrenatural em nossa vida. Se você tem medo de alguma coisa, que todos os medos batam em retirada na tua vida nesta noite. Se você tem receio de alguma coisa em relação à criação dos seus filhos, que todo esse receio e medo bata em retirada na sua vida, porque seus filhos, o Senhor vai cuidar. Aí ele disse assim para mim, então, o senhor não pode começar hoje? É assim. Aí ele disse, olha, eu quero tanto que o senhor trabalhe na empresa. Eu falei para o financeiro separar em dinheiro. Esse negócio de cheque aí eu não gosto muito não, tem que ser dinheiro. E eu separei já 3 meses adiantado. Ah, que isso, Jesus. Eu não sabia se eu corria, se eu pulava, se eu gritava, eu não sabia. Estava lá naquela cadeira, parece que não era eu. É como se Jesus estava dizendo assim para mim, fica quieto aí, filho, deixa eu trabalhar. Você não sabe, mas eu sei. Você não pode, mas eu posso. Ei, o Senhor está falando com você nesta noite. Aquela impossibilidade que tem te incomodado, Ele quer pôr a mão nessa impossibilidade. Você não pode tratar, mas o Senhor pode tratar e resolver. Vem o financeiro, traz em dinheiro. Vocês lembram a oração da minha esposa? Hoje você vai voltar empregado. E nós não vamos precisar mais pegar leite emprestado de ninguém ou dado de ninguém. Que coisa! Tudo anormal, tudo fora do normal.
Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Quando Deus trabalha, se prepara para adorá-lo, para glorificar. Ele falou, o senhor já não pode ficar aqui hoje trabalhando? Eu falei, já estou aqui. Veja, o que tem para fazer? Já me entregou um projeto novo lá, já comecei a trabalhar. Aquela empresa foi uma bênção em nossas vidas. A glória de Deus, veja, vinha sobre aquela empresa de uma forma impressionante. Várias vezes eu vi a mão de Deus de tal forma que eu ia para o banheiro chorar. Veja, eu forrava o chão do banheiro com papel, caía de joelhos e chorava que nem criança glorificando ao Senhor. Então, ei, o Senhor te ama. Ele já provou na cruz, Ele não tem mais nada para provar. Ele te ama. Acha que Ele vai nos salvar e deixar a gente sofrer, pastor? E ficar sofrendo aí, rapaz. Veja. Não, Ele é amoroso, Ele não é como nós. Ele é complacente, compassivo, Ele é paciente. Então, não precisa sofrer financeiramente problemas. Não. Confia no Senhor. Confia no Senhor. O que te falta financeiramente não é um novo trabalho, é fé. Meu Deus. É fé. Miséria financeira e espiritual. Quantos cristãos? Você pergunta para ele, então, você leu a Bíblia? Oh, pastor, já faz algum tempinho que eu não leio. Eu não tenho coragem nem de perguntar o tempinho. Porque só Deus sabe quanto é que vai ser esse tempinho aí. E não sabe porque Deus não fala. Porque Deus, Ele deixou a sua palavra. E quando essa palavra está aberta, é como uma água sendo derramada sobre a nossa vida. Essa água traz nova vida e traz vida. Traz uma esperança. É isso que ela faz. Então, está na hora de voltarmos a nos ajoelhar com a família, a buscar ao Senhor, a clamar e dar um basta a qualquer miséria espiritual ou financeira ou na família. Está na hora, dar um basta. O que mais? Veja, desemprego, minha experiência. Por que precisamos recomeçar, restituir? Porque Deus não quer que nenhum dos seus filhos, veja, sofra com desemprego. Ninguém. O que mais? Por que precisamos recomeçar? Quantas enfermidades no meio do povo de Deus. A maioria é psicomática, que é gerado por emoções descontroladas. Não conseguem dormir, às vezes dorme, mas não descansa. E assim sucessivamente, todas as outras enfermidades, como mostramos ontem, dores, aí faz exames, não encontra nada. Não tem nada a ver, você não vai achar, não é problema nos ossos, não é problema em lugar nenhum organismo, é problema psicomático, são emoções que não estão sendo tratadas. Que tal pegarmos as nossas emoções e entregarmos para o Senhor? É isso. E Ele vai sarar todas elas. O que mais? Pessoas na igreja e vivendo em pecado. Esse pecado conjugal, pecado de sorte que pegou dinheiro e sabendo que não podia pagar e está fugindo da outra pessoa para quem ele deve. Cristãos dando péssimo testemunho na empresa ou no trânsito. Viram? O trânsito é um local excelente para Deus treinar a nossa fé. Excelente. Não sei como é aqui em Santo André. Na minha época já não era fácil. Timbó não tem esse problema, cidadezinha desse tamanho, apesar que está começando até aos poucos. Mas lá é bem mais tranquilo. Mas aqui, veja, eu fui hoje atender uma empresa lá aqui em São Caetano, tomei uma fechada numa avenida lá, o cara ficou bravo porque eu estava, acho que, mais devagar do que ele achava que eu deveria andar. Quer dizer, ele queria definir
que velocidade eu deveria andar. Veja, tive que encostar o carro no meio-fio e ele passou. Fez alguns sinais. Eu disse, vá em paz, meu filho. Isso aí. A palavra branda, a palavra dura suscita ira. Mas a branda faz o quê? Desvia o furor. Então, não adianta eu ensinar e não pôr em prática. É importante. Desentendimentos, mortes por herança, dentro da igreja. Famílias brigando por causa da herança, que não se falam mais, às vezes há anos. Meu Deus, Deus te trouxe aqui nesta noite. Ele está falando no teu ouvido, filho, eu te amo. Mas eu preciso que você tome posição. Senão você vai continuar vivendo no meio desse pó. E o pó incomoda os olhos, o pó incomoda você para respirar. Isso fala de situações que nós deixamos como ervas daninhas, não tratadas. Quem já plantou uma horta aqui? Levanta a mão. Quem já plantou uma horta? Maria, você planta a horta, né? Plantou alface, plantou outras coisas. E aí está lá regando em tudo, aquela terra boa, preparada. Quando você vai lá para ver, até nasceu, está mirrada. Mas nasceu um monte de coisa que você não plantou no meio. Não é assim? Me ajuda aí, irmãos. Sabe o que é? E o que nasce no meio é duro até de arrancar. Na minha época a gente chamava isso de tiririca. Era uma grama assim, que aquela raiz dele entrava e ficava em volta da raiz, veja, da salada que a gente plantava, ou agrião, ou qualquer outra coisa. Era terrível. Quando você arrancava ela, vinha junto. Sabe o que o inimigo tem feito? Ele tem plantado quantas ervas daninhas no nosso casamento. Pessoas que ficaram viciadas porque não quer resolver o problema conjugal e ficaram viciadas em pornografia. E se escondem atrás disso. Ei, Jesus quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Basta dizer assim, Pai, eu preciso do teu socorro. O braço de Deus não está encolhido. É hora de recomeçar. O arrebatamento está aí. Veja, não falta nada para cumprir. É já a hora que Ele quiser. Já vem nos buscar. Só não veio ainda por clemência. Tem gente ainda que Ele talvez quer. Dá tempo ainda. Mas já termina o tempo. Então, não vamos esperar uma situação dessa sem estar preparado. Quantas irmãs aqui são casadas? Levanta a mão. Como foi no dia do seu casamento? Você não estava nem aí para se preparar, não é? Me ajude. Hein? Me ajude. O que você fez no dia do casamento? Você até gastou o que nem tinha para gastar. Sim ou não? E foi para o casamento com dívida. Por quê? Porque você queria estar impecável. Não adianta ser um vestido lindo, mas o sapato não combina, não está no mesmo nível. O adereço que vai ser fixado no cabelo, ele não casa com o restante que está vestindo. Enfim, você quer tudo nos mínimos detalhes, veja, e quer ficar impecável. Já pensou você entrar na igreja, minha irmã, com aquele vestido branquinho e uma mancha enorme atrás nas costas? Logo nas costas. E a câmera vai te pegar. Veja. O que você vai fazer? Você vai fazer de tudo. Viu? O vestido fica lá pendurado naquele cabide até a hora de você vestir. Ninguém pode tocar. Só talvez a pessoa da sua confiança, máxima confiança. Quer pensar no arrebatamento? Eis aqui a noiva de Cristo. Eis aqui a noiva de Cristo. Sabe o que o Senhor está fazendo? Todos os cultos que você vem, Ele está nos vestindo de branco.
E quando a gente volta com alguma mancha, Ele lança a água da palavra dEle e vai lavando toda a mancha para te mandar eu e você de volta para o trabalho, para casa, para onde você for, sem mancha, para estar pronto para o arrebatamento. Porque o casamento nosso já está aí. Oh, meu Deus. Eu glorifico ao Senhor, que a palavra dEle é tão tremenda. Quantas máscaras que às vezes nós admitimos usar. Escrevi algumas aqui. Máscara do egoísmo. Eu sou egoísta. Só que é melhor para ele. Se alguma coisa sair fora da forma que ele gosta, mas também essa igreja. Mas será que esse pastor vai ficar muito tempo? Já viram isso? Quer escolher. Ei! Quando o Espírito de Deus começa a trabalhar para recomeçar, reconstruir a nossa vida, nós deixamos de ser egoístas. E nós queremos compartilhar tudo que Deus tem feito em nossa vida com todas as pessoas. Isso aí. Você está lá num lugar onde você foi, no comércio, no teu bairro, na tua cidade. Veja, todas as pessoas têm que saber, quando você entra no comércio, que você não é uma pessoa normal. Você não é uma pessoa normal. Você é uma pessoa cheia da glória do Senhor e o teu nome está escrito no livro da vida. Você é um cidadão do céu, vivendo só um pouquinho aqui. Já já você vai viajar para o céu. Então você é habitante do céu, você é a noiva do Cordeiro. Tem que estar imaculada. Então, em nome de Jesus, que essa palavra possa ter feito cada um de nós refletir. Deus, o que eu preciso recomeçar? O que é em mim? Depois você pode ler na sua casa como fazer para recomeçar. 2 Coríntios 7,14. É tremendo. O povo que usa o meu nome. É este povo que eu quero tratar. 2 Crônicas 7,14. Se o povo que usa o meu nome se humilhar, se orar e jejuar, se buscar a minha face, se desviar dos maus caminhos. Eu acrescentei alguma coisa. Se reconhecer a nossa situação, se precisar, sentar, chorar, lamentar, até que a bênção e a glória do Senhor retornem à nossa vida. É isso. É isso que ele está dizendo. Então eu os ouvirei. E vai fazer o quê? Já vamos terminar. E vou fazer o quê? Ele diz assim, olha, sararei a sua terra. Alguém tem alguma dúvida que você é terra? Acho que eu já expliquei aqui, né? Então, eu já expliquei composição da terra. A terra é provado cientificamente que tem 42 elementos naturais e sais minerais. 42. Pesado em balança atômica com 8 casas de precisão depois da vírgula. Fizemos o mesmo teste com 1 quilo de carne humana. Encontramos 42 elementos naturais e sais, veja, pesado em balança atômica, exatamente igual, com precisão de 8 casas. Quando eu vi aquele resultado, eu levantei as mãos para os céus e glorifiquei a Deus. Senhor, eu quero ser barro na tua mão, eu quero ser pó, eu quero ser terra. Tu trabalha com terra desde a formação do mundo. Eis aqui terra para tu trabalhar. Seja terra na mão de Deus. Porque quando quiserem ferir a sua terra, você volta para as mãos do Senhor e Ele sara a terra. E aquilo que estava fora do lugar, Ele põe no lugar. Ele trabalha com terra desde a fundação do mundo. Você pode colocar-se de pé. Assim você descansa um pouco. Eu queria convidar o pastor Hamilton, por favor, pastor, como pastor da igreja,
queria que ele fizesse esse convite. Eu vou estar aqui para orar juntamente com ele, se ele permitir. Veja, que é um prazer estar aqui ao seu lado. Mas eu queria que ele fizesse esse convite para os que entenderam a palavra de Deus. Talvez até antes de chegar no culto você disse: Deus, eu não sei como eu vou resolver aquela situação amanhã. Me ajuda, fala comigo. Você quer saber? Jesus falou com você, porque Ele te ama. Mas Ele quer ver uma ação da sua parte, uma atitude. E crentes que andam com o Senhor não tem medo de tomar atitude. Sabe o que Neemias fez? Ele pegou, pediu para o rei para ir para lá, deixou tudo que tinha e foi lá ver. Quando ele encontrou o monturo de pó, ele disse: agora eu sei porque Deus me mandou aqui. Está na hora de você reconhecer, dizer: agora eu sei porque eu estou aqui, porque foi Deus que me trouxe. Então reflita sobre o que você ouviu. Glória a Deus por sua palavra, amém?